Meu nome é Irmã Isabela Martinez, e o que estou prestes a compartilhar pode mudar completamente a forma como você enxerga a fé. No dia 15 de fevereiro de 2024, algo extraordinário aconteceu comigo. Eu morri diante de Jesus Cristo. Tive uma experiência que marcou minha alma para sempre. Por 23 anos, vivi como freira católica, acreditando estar seguindo um caminho de santidade. Minha vida era inteiramente dedicada à oração, aos rituais e à obediência inquestionável à igreja. Mas naquele breve instante entre a vida e a morte, Jesus me mostrou algo que jamais poderia ter imaginado. Cada palavra que estou prestes a dizer é verdadeira. Cada detalhe dessa experiência é real. E acredite, o que vi me fez enxergar uma realidade que eu jamais suspeitaria. Mas antes de continuarmos, me conta de onde você está assistindo? Seria muito bom saber que estamos juntos nessa jornada, mesmo à distância. E claro, não esqueça de deixar seu comentário. Vamos conversar sobre essa experiência e refletir juntos. Minha jornada na fé cresci em uma família católica muito devota, em uma cidade litorânea próxima a Valência, na Espanha. Desde pequena, minha vida girava em torno das tradições religiosas. Nossa casa era repleta de crucifixos, imagens de santos, e o cheiro do incenso sempre pairava no ar. Aos 6 anos, eu já sabia rezar o rosário de cor. Quando completei 16 anos, senti que Deus me chamava, ou pelo menos era o que eu pensava na época. Decidi entrar para o convento, acreditando que estava trilhando o caminho da santidade. Minha rotina era dedicada à oração e à disciplina religiosa, e eu tinha certeza de que estava fazendo a vontade de Deus. As primeiras dúvidas. Com o passar dos anos, algumas perguntas começaram a surgir no meu coração. Por que rezávamos tanto para Maria e os santos, mas falávamos tão pouco diretamente com Jesus? Por que nos desencorajavam a ler a Bíblia por conta própria, nos orientando sempre a seguir apenas as interpretações dos sacerdotes? Se a própria Escritura dizia que só Deus pode perdoar pecados, por que acreditávamos que um padre teria esse poder? Essas questões surgiam em minha mente como pequenas ondas num mar calmo, mas sempre que isso acontecia, eu as afastava rapidamente, acreditando que eram dúvidas enviadas para testar minha fé. Confie na igreja. A Madre Superiora sempre dizia, ela preserva essas tradições há séculos. Quem somos nós para questionar? E assim, continuei minha rotina, convencida de que estava no caminho certo. Mas, na realidade, eu apenas me tornava cada vez mais disciplinada nos rituais, enquanto meu coração permanecia inquieto. Naquela noite, ao me ver diante de Jesus, percebi algo que jamais imaginei. Sem perceber, eu havia me afastado dele. E não apenas eu. Ele me mostrou uma realidade assustadora. Muitas almas estavam presas na escuridão, não por falta de fé, mas porque colocavam suas esperanças em tradições, sem realmente conhecer a verdade. Passei anos rezando para santos, seguindo rituais e obedecendo regras criadas por homens, enquanto Jesus apenas queria um relacionamento direto comigo. Nunca pensei em compartilhar essa experiência publicamente, mas não posso mais me calar. O que me foi mostrado foi algo sério. Vi as consequências de uma fé cega, baseada apenas em costumes e não em um encontro verdadeiro com Deus. Não estou aqui para julgar ninguém, mas para despertar corações. Peço que ouça com atenção o que vi, o que aprendi e o que o próprio Jesus me revelou. Ouça com o coração aberto, pois essa experiência pode transformar completamente sua visão sobre a vida, a morte e a eternidade. O tempo é curto, e a eternidade é real. A noite que mudou minha vida. Era 15 de fevereiro de 2024. Eu estava sozinha na capela, preparando tudo para a primeira missa do dia seguinte. Já passava das 9 da noite, e a única luz vinha das velas ao redor do altar e da chama que queimava diante do sacrário. Me lembro de cada detalhe com clareza. O chão frio de pedra sob meus joelhos, o aroma forte da cera das velas e um silêncio tão profundo que parecia pressionar meus ouvidos. Havia acabado de ajeitar o pano do altar, certificando-me de que cada dobra estivesse perfeita. Havíamos aprendido que cada detalhe nos rituais tinha um significado espiritual importante. Quando me levantei para acender a última vela, senti algo estranho no ar. O ambiente ficou pesado, como se algo invisível sugasse o oxigênio ao meu redor. De repente, um mal-estar intenso tomou conta de mim.
O chão pareceu girar, minhas pernas ficaram fracas e um aperto sufocante invadiu meu peito. Tentei me segurar na grade do altar, mas meus braços não respondiam. Eu queria clamar por ajuda, mas minha voz não saía, e foi nesse instante que percebi algo assustador. Em todos aqueles anos de vida religiosa, eu nunca havia aprendido a clamar diretamente por Jesus. Minha última oração antes de tudo escurecer não foi para ele, mas para Santa Bárbara, a santa que aprendi ser a protetora contra mortes repentinas. Mas o que aconteceu depois é algo que palavras humanas mal podem descrever. O silêncio tomou conta da capela. De repente, uma escuridão suave me envolveu, mas não era assustadora. Pelo contrário, era como ser envolvida por um cobertor quente e macio. Então, sem aviso, me vi olhando para baixo. E lá estava meu corpo, caído no chão frio, como um pano escuro jogado de lado. Vi Irmã Maria e Irmã Carmen ajoelhadas ao meu lado, desesperadas, verificando meu pulso. Seus rostos estavam pálidos, tomados pelo medo. Eu queria dizer a elas que estava tudo bem, que ainda estava ali, mas não conseguia. Era como se eu fosse apenas uma observadora daquela cena. Madre Superiora Regina entrou correndo, a mão cobrindo a boca, em choque, enquanto tentavam de todas as formas trazer-me de volta. E então, algo aconteceu. Uma força me puxou, suave, mas irresistível, como se uma corrente quente de ar me levasse para cima. A capela ficou para trás, e me vi entrando em algo que só posso descrever como um túnel de luz viva. Mas essa luz não era comum. Ela pulsava, vibrava, tinha consciência, amor. Não era intensa a ponto de cegar, mas ao mesmo tempo, senti que poderia ser avassaladora se quisesse. No meio daquele caminho, percebi que não estava sozinha. Ao meu redor, havia seres de pura luz. Eles não pareciam com os anjos das pinturas que vi ao longo da vida, com asas brancas e túnicas longas. Eram presença, eram amor, eram sabedoria. E sem que nenhuma palavra fosse dita, eu os entendi perfeitamente. Chegou a hora de conhecer a verdade. E então, tudo mudou. O túnel se abriu, e eu me vi diante de algo indescritível. O que vi era grandioso, impossível de explicar em palavras humanas. Cores que não existem na Terra, uma melodia que podia ser ouvida e vista ao mesmo tempo. O amor ali era tão real que parecia o próprio ar que eu respirava. Mas nada, absolutamente nada, se comparava ao que veio depois. Ele estava lá, Jesus Cristo, mas não da forma como eu sempre o imaginei em quadros e estátuas. Ele não era frágil, não era pequeno, ele era majestoso, forte. Seu olhar carregava um fogo indescritível, um amor infinito e, ao mesmo tempo, uma justiça perfeita. A luz não apenas o cercava, ela saía dele, viva, pulsante, intensa. Eu não sabia o que fazer. Me senti completamente exposta, completamente conhecida e, ao mesmo tempo, completamente amada. Minha única reação foi cair de joelhos, mas até isso parecia pouco diante dele. Naquele instante, tudo que eu havia feito na vida, cada oração, cada ritual, cada ato religioso, parecia tão pequeno, tão insignificante diante da grandeza de sua presença. E foi ali, naquele momento, que finalmente compreendi o que significa estar diante da verdade. Foi ali, diante dele, que compreendi o verdadeiro significado da fé. E não tinha nada a ver com as incontáveis tradições religiosas que eu seguia. Isabela, ele chamou meu nome. Sua voz era firme, mas cheia de amor. Você serviu religiosamente, mas nunca me conheceu. Aquelas palavras abalaram tudo o que eu acreditava. Mas, Senhor, eu tentei argumentar. Dediquei toda a minha vida a ti. Fiz todos os jejuns, todas as orações. Segui cada ritual com perfeição. Seus olhos, brilhando com um amor infinito, mas também com tristeza, penetraram minha alma. Você entregou sua vida a um sistema de tradições humanas, acreditando que isso te salvaria. Mas a salvação não está nos rituais, está apenas em mim. O que aconteceu depois mudou tudo. Jesus começou a me mostrar momentos da minha vida, mas agora pelos olhos dele. Eram visões mais vívidas do que qualquer lembrança, mais reais do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado. Vi a mim mesma quando era noviça, contando as contas do rosário com precisão, mas com o coração distante dele. Me vi passando horas arrumando o altar, polindo os objetos sagrados, acreditando que aquelas ações me aproximavam de Deus. Me vi ensinando outras irmãs sobre as tradições da igreja, mas sem nunca falar sobre um relacionamento pessoal com Jesus. Observe com atenção, ele disse. A cena mudou. Agora, eu vi a nossa capela durante a missa, mas dessa vez, vi além dos rituais.
Quando o sacerdote ergueu a hóstia, declarando que estava transformando-a no corpo de Cristo, algo me chocou. Jesus estava lá, bem ali, na capela, mas ninguém o reconhecia, ninguém o recebia. As pessoas estavam focadas no ritual, sem perceber sua presença viva. Isso está acontecendo em muitos lugares, ele disse. Milhões acreditam que estão me adorando, mas na verdade seguem apenas rituais. Confiam em cerimônias, mas rejeitam minha presença real. Confessam seus pecados a homens, mas nunca falam comigo. Pedem ajuda a santos e imagens, enquanto eu espero por eles, ansioso para ouvi-los. Então, veio a visão mais impactante de todas. Diante de mim, vi uma multidão imensa. E naquele momento, compreendi a urgência do que ele queria me mostrar. Diante de mim, vi uma multidão de pessoas, freiras, sacerdotes, fiéis dedicados. Todos estavam ali, diante do trono de Jesus. Usavam suas vestes religiosas com orgulho, segurando terços e medalhas. Caminhavam confiantes em sua direção, certos de que seriam recebidos. Senhor, Senhor, clamavam. Nós servimos na tua casa. Seguimos todas as tradições. Honramos tua mãe e os santos. Estivemos em cada missa. Mas então, veio a resposta que fez minha alma estremecer. Afaste-se de mim. Eu nunca os conheci. Vocês me honraram com os lábios, mas seus corações estavam longe de mim. Confiaram nas suas obras religiosas, mas não no que eu fiz por vocês. O horror tomou conta de mim, enquanto assistia àquelas almas, tão seguras de sua salvação, sendo afastadas. Seus gritos de angústia ecoavam ao meu redor. Mas nós seguimos todas as regras. Fizemos tudo o que nos foi ensinado. Foi então que Jesus olhou para mim e perguntou: agora você entende? Religião não pode salvar. Tradições não podem salvar. Só eu posso salvar, mas as pessoas precisam vir a mim diretamente, e não através de sistemas e rituais criados por homens. O que vi em seguida partiu meu coração. Jesus me mostrou algo que jamais esquecerei, uma visão da maior ilusão que já existiu. Vi o inimigo das nossas almas, e percebi que sua estratégia não era tão óbvia quanto eu imaginava. Ele não tentava fazer as pessoas rejeitarem Deus. Ao contrário, ele as encorajava a serem religiosas, mas sem nunca conhecerem Jesus de verdade. Observei enquanto mentiras eram sussurradas nos ouvidos das pessoas. Você está seguro porque faz parte da igreja. Você não precisa buscar Jesus por si mesmo. A tradição já faz isso por você. Basta seguir os rituais, confiar nos sacramentos e se apegar à devoção religiosa. E milhões acreditavam nessas palavras, se satisfazendo com práticas externas, mas sem um relacionamento real com Deus. Então, Jesus me levou ainda mais fundo na visão. Vi a glória reservada para aqueles que realmente o conhecem, não apenas sabem sobre ele, mas têm intimidade com ele. A beleza e a alegria daquele lugar eram indescritíveis. Mas então, vi o outro lado. A separação eterna daqueles que confiaram apenas em seus ritos, sem nunca terem buscado Jesus de verdade. A dor daquela visão era impossível de descrever. Vi pessoas que tinham dedicado suas vidas à religião, mas que naquele momento perceberam tarde demais que seus rituais não significavam nada sem um relacionamento genuíno com Cristo. Seus lamentos ecoavam. Se ao menos tivéssemos buscado Jesus em vez de apenas seguir tradições. Se ao menos tivéssemos lido sua palavra, em vez de apenas confiar no que nos disseram. E ali, entendi a urgência daquela mensagem. O que vi em seguida foi ainda mais impactante. Jesus me mostrou pessoas que passaram a vida inteira dentro da fé, mas que nunca tiveram um verdadeiro encontro com ele. Vi sacerdotes que dedicaram anos oferecendo perdão aos outros, mas que nunca buscaram o perdão de Cristo para si mesmos. Vi freiras que serviram com devoção, mas que nunca entregaram o coração a ele de forma pessoal. Vi fiéis que nunca perderam uma missa, que cumpriram cada oração e cada ritual com perfeição, mas que nunca realmente conheceram Jesus. Então, ele disse algo que me fez estremecer. O tempo está acabando. Muitos estavam prestes a entrar na eternidade acreditando que estavam salvos por causa de sua devoção religiosa. Mas eles precisavam entender que a salvação não vem por pertencer a uma instituição, por seguir tradições ou participar de cerimônias. A salvação
vem de um relacionamento real e vivo comigo. Eu caí diante dele, tomada pela urgência daquela revelação. Senhor, clamei, quantos estão sendo enganados? Milhões. Vi igrejas lotadas. Vi pessoas sinceramente devotas, que seguiam cada ritual, cada tradição, mas que nunca haviam realmente se rendido a ele. Confiavam em suas práticas religiosas, mas não no que ele já havia feito por elas. Então, Jesus me mostrou algumas barreiras que estavam impedindo muitas pessoas de encontrá-lo de verdade. Vi como muitas delas acreditavam que precisavam de intermediários para chegar até ele, quando na realidade, ele estava ali o tempo todo, esperando para ser encontrado. Vi pessoas que colocavam sua confiança em cerimônias, pensando que isso garantiria sua salvação, sem nunca buscar um relacionamento pessoal com Cristo. Essas coisas, ele me disse, se tornaram obstáculos. Muitas pessoas confiam mais nelas do que em mim. Acreditam que essas práticas podem salvá-las, mas só eu posso dar a verdadeira vida. Foi nesse momento que compreendi o que precisava ser feito. Foi então que Jesus falou novamente: a salvação não está em rituais, mas na fé verdadeira em mim e no que já foi feito na cruz. A visão mudou mais uma vez. Vi incontáveis almas entrando na eternidade todos os dias, surpresas ao perceber que sua devoção religiosa, por si só, não tinha significado sem um relacionamento real com Jesus. Vi sua confiança em tradições desaparecer diante da verdade. Vi seus rituais serem revelados como simples repetições vazias. Então, Jesus se aproximou de mim e disse com firmeza: Isabela, agora você conhece a verdade e precisa voltar e avisar os outros. Muitos irão rejeitar essa mensagem porque estão confortáveis em suas tradições. Alguns até se revoltarão contra você por desafiar aquilo em que sempre acreditaram. Mas você precisa falar, pois o destino eterno deles depende disso. Eu senti o peso daquela responsabilidade e perguntei: Senhor, quanto tempo eles têm? Menos do que imaginam, ele respondeu. Muitos acham que terão anos para me buscar, mas para incontáveis almas, o amanhã já será tarde demais. O inimigo os fez acreditar que estão seguros apenas por seguirem suas práticas religiosas, mas estão à beira da eternidade sem realmente me conhecer. Foi então que Jesus me mostrou algo que cortou meu coração. Vi igrejas ao redor do mundo, cheias de fiéis. Tudo parecia bonito. Catedrais grandiosas, cerimônias impressionantes, sacerdotes com vestes ornamentadas, pessoas seguindo cada ritual com dedicação. Mas no plano espiritual, enxerguei a verdade por trás daquelas imagens. Jesus estava lá. Em cada uma dessas igrejas, ele estava presente, de braços abertos, esperando por aqueles que buscassem conhecê-lo. Mas as pessoas estavam tão ocupadas com suas tradições e práticas religiosas que sequer olhavam para ele. Eles criaram um sistema tão complexo, Jesus disse, que perderam a simplicidade de vir a mim. Construíram uma estrutura tão elaborada que já não conseguem me enxergar. Estabeleceram tantos intermediários, líderes, rituais, dogmas, que esqueceram que eu sou o único caminho. Vi pessoas acendendo velas diante de imagens, acreditando que aquilo as aproximaria de Deus, enquanto Jesus esperava para ouvir suas orações diretamente. Vi pessoas confessando seus pecados a outros homens, pensando que estavam perdoadas, enquanto Jesus estava ali, pronto para oferecer seu perdão real. Vi multidões seguindo cerimônias elaboradas, convencidas de que isso garantiria sua salvação, enquanto Jesus estendia suas mãos, oferecendo-lhes a vida eterna de graça, por meio da fé. Foi nesse momento que Jesus disse: é por isso que você deve voltar. Eles precisam entender que a salvação não está em ritos ou tradições, mas em um relacionamento verdadeiro comigo. E ali, compreendi a urgência da mensagem. Jesus me olhou profundamente e disse algo que mudou tudo. A vida eterna não é conquistada por rituais. Ela é recebida pela fé no que já foi feito por mim na cruz. Seus olhos brilhavam com um amor indescritível enquanto continuava. Diga a eles que não quero apenas práticas religiosas. Quero seus corações. Não estou impressionado com quem nunca falta a uma missa, mas com aqueles que realmente desejam me conhecer. Não busco mais pessoas para seguir tradições. Busco aqueles que escolherão me seguir de verdade. Então, Jesus me revelou algo que me fez estremecer.
Muitos acham que estão espiritualmente ricos por causa de sua dedicação religiosa, mas na verdade estão vazios, porque nunca me conheceram de verdade. Acumularam boas obras, mas nunca tiveram um relacionamento real comigo. Ganharam o reconhecimento de suas instituições, mas nunca receberam minha salvação. Aquelas palavras pesavam no meu coração. Caí aos seus pés, tomada pelo impacto do que ele dizia. Senhor, clamei, eles não vão acreditar em mim. Vão pensar que estou atacando sua fé. Vão defender suas tradições. Jesus assentiu, com um olhar cheio de compaixão. Sim, alguns vão rejeitar a verdade. Escolherão confiar mais em seus sistemas religiosos do que em mim. Mas outros estão buscando algo mais profundo. Sentem que falta algo na vida espiritual deles. Esses ouvirão a minha voz através do seu testemunho. Então, ele me mostrou quem eram essas pessoas. Vi sacerdotes que, em silêncio, se perguntavam se sua posição realmente os aproximava de Deus. Vi freiras que cumpriam suas obrigações com perfeição, mas que no fundo sentiam um vazio. Vi fiéis que nunca perdiam uma celebração, mas que sabiam que algo ainda estava faltando. Essas almas estão prontas, disse Jesus. Elas já começaram a perceber que práticas religiosas, por si só, não preenchem a alma. Elas precisam ouvir que o que ofereço vai muito além da religião. Ofereço um relacionamento verdadeiro comigo. Mas então veio o alerta. Saiba disto, Jesus continuou. Compartilhar essa verdade terá um preço. O sistema religioso que você serviu irá rejeitá-la. Pessoas que você ama irão se voltar contra você. Muitos chamarão seu testemunho de mentira. Naquele momento entendi que a mensagem que eu havia recebido não era fácil, mas também compreendi que não podia ignorá-la. Jesus me olhou com seriedade e disse algo que me fez estremecer. Essa mensagem desafia tudo o que foi construído para manter o controle sobre as almas. Você está disposta a pagar o preço para falar a verdade? Naquele momento, tive um vislumbre do que me esperava, o desprezo dos meus superiores, a dor de ser rejeitada por aqueles que eu considerava minha família, as acusações de traição. A única vida que eu conhecia seria arrancada de mim. Mas então, vi outra cena. Vi pessoas sendo libertas ao ouvirem a verdade sobre Jesus. Vi corações antes aprisionados por rituais vazios, encontrando um relacionamento verdadeiro com Ele. Vi lágrimas de alegria nos rostos daqueles que finalmente entendiam que Deus os chamava para algo maior do que apenas seguir tradições. Isabela, Jesus disse, você está disposta a pagar esse preço? Antes que eu pudesse responder, ele me mostrou algo ainda mais forte. Vi almas na eternidade agradecendo por terem recebido essa mensagem. Pessoas que antes estavam presas à religião, mas que agora experimentavam uma nova vida em Cristo. A emoção tomou conta de mim. Sim, Senhor. Sussurrei. Eu direi a eles. Jesus me olhou com compaixão e fez um último alerta. Lembre-se disso. Quando te rejeitarem, quando te acusarem, quando tentarem te silenciar, saiba que você não está atacando a fé deles. Você está oferecendo algo muito maior. Não está destruindo suas crenças, mas os convidando para algo mais profundo, um relacionamento verdadeiro comigo. De repente, tudo começou a desaparecer. Não, por favor, implorei. Deixe-me ficar com você. Você precisa voltar. Jesus disse com firmeza. Eles precisam ser avisados enquanto ainda há tempo. Diga a eles que os amo e que não quero que confiem em sistemas que não podem salvá-los. Diga que quero que me conheçam de verdade, não apenas através de tradições. No instante seguinte, senti um choque violento e acordei com um suspiro profundo. O som dos monitores médicos preenchia o ambiente e os enfermeiros corriam ao meu redor. Eu tinha ficado clinicamente morta por 15 minutos. Os médicos chamaram isso de milagre, mas eles não faziam ideia do que realmente havia acontecido. Mais tarde, descobri que Irmã Maria havia encontrado meu corpo na capela e chamado ajuda. Fizeram massagem cardíaca, chamaram uma ambulância e me levaram às pressas para o hospital. O laudo médico registrava uma parada cardíaca repentina, mas eu sabia a verdade. Jesus havia me levado para que eu visse a realidade devastadora de muitas pessoas que vivem presas a um sistema religioso sem conhecê-lo de verdade. E como ele havia me avisado, as consequências vieram rapidamente. Quando tentei compartilhar o que tinha visto, a rejeição foi imediata. Madre Superiora Regina, que antes me acolhia com carinho,
agora me olhava com frieza. E ali, entendi que minha vida jamais seria a mesma. A reação foi imediata. "Você foi enganada", disseram. Essas visões são uma afronta à fé. Fui isolada. Minhas companheiras de convento foram proibidas de falar comigo. O sacerdote que me orientou por tantos anos recusou-se a me receber. O bispo foi informado e me ameaçaram com a excomunhão caso eu insistisse em compartilhar o que havia vivido. Mas nada doeu mais do que a rejeição da minha própria família. Minha mãe, que antes se orgulhava da minha vocação, chorou como se eu tivesse morrido. "Como você pôde trair tudo o que acreditamos?" ela disse entre lágrimas. Meu pai, pela primeira vez na vida, virou-me as costas. Meus irmãos ficaram divididos. Minha irmã mais nova me ouviu com atenção, mas meu irmão mais velho me chamou de vergonha para a família. Sair do convento foi como arrancar as raízes da minha existência. Por 23 anos, aquelas paredes foram meu lar. Aquelas tradições moldaram minha vida. Cada ritual que aprendi, cada prática que segui, parecia ser a base da minha fé. Mas agora, eu sabia que não podia continuar vivendo daquela forma. Não depois do que Jesus me mostrou. Ele estava chamando as pessoas para algo maior do que a religião. Ele queria um relacionamento verdadeiro. Alguns ouviam essa mensagem com o coração aberto, sentindo que, no fundo, sempre souberam que havia algo mais. Outros reagiam com fúria, defendendo suas tradições com todas as forças, mesmo quando percebiam que estavam confiando mais em costumes do que em Cristo. Todos os dias, recebo mensagens de pessoas que ouviram meu testemunho. Muitos me contam que sempre sentiram um vazio na vida espiritual, mas não sabiam explicar o porquê. Outros compartilham suas próprias histórias. O momento em que perceberam que estavam apenas seguindo regras religiosas, sem nunca terem tido uma verdadeira experiência com Deus. Mas também recebo ataques. Alguns líderes religiosos me chamam de mentirosa. Antigos amigos me veem como uma traidora. Há até quem diga que fui enganada ou que minha experiência não foi real. Mesmo assim, não posso me calar. Não quando tantas vidas estão em jogo. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, saiba que não estou aqui para condenar ninguém. Meu único desejo é que você saiba o quanto Jesus te ama. Ele quer que você o conheça de verdade, não através de intermediários, não apenas por meio de ritos, mas de forma direta, real e pessoal. Esse é o chamado. E a escolha está em suas mãos. Agora, eu te pergunto, você realmente conhece Jesus ou apenas ouviu falar dele? Seu coração já foi entregue a ele? Ou você apenas segue práticas religiosas esperando que isso te salve? Você busca um relacionamento verdadeiro com ele ou está apenas satisfeito em cumprir rituais? Essas não são apenas questões religiosas. Elas são questões de vida e eternidade. O tempo está passando e Jesus me mostrou algo que não posso ignorar. Muitas pessoas acreditam que estão seguras espiritualmente por causa de sua devoção, mas um dia descobrirão que nunca o conheceram de verdade. Não permita que essa seja a sua história. Se você pensa que esta mensagem é um ataque a qualquer igreja, entenda, não se trata disso. O que estou compartilhando é um chamado urgente ao coração de cada pessoa. Jesus deseja ter um relacionamento pessoal com você. Ele te ama. Ele entregou sua vida por você. E Ele quer que você o conheça, não apenas através de tradições, mas de uma experiência real e transformadora. A escolha está em suas mãos, mas não deixe para depois. O amanhã não é garantido. Jesus está chamando você para algo muito maior do que a religião. Ele quer você perto dele. Você está pronto para responder a esse chamado? Esse é o meu testemunho, e cada palavra é verdadeira. Comparto essa mensagem com um único desejo: que você busque Jesus de todo o coração, enquanto ainda há tempo. Lembre-se, nenhuma prática religiosa pode te salvar. Somente Jesus pode.